que te proporcionava isso, porque a carreira militar ela não remunera para isso. Como é que foi estar naquele ambiente falando sobre esses assuntos? Bom, nós tivemos pontos que realmente não contribuíram, né? Porque no Exército, se eu fosse o melhor da minha turma, e eu fui primeiro de turma, eu ia ganhar exatamente igual ao último da minha turma. Por isso eu não era o último, mas eu estava ali na meiuca. Mas uma parte que foi muito importante lá dentro foi o aspecto comportamental. E isso é interessante, né? Porque em termos de habilidades técnicas, após um certo nível, as pessoas estão meio que niveladas. Você pega um cara que está no mercado financeiro estudando realmente, faz um MBA, por exemplo, esse cara já vai ter um bom conhecimento de mercado, similar a outras pessoas. Só que o comportamental, na minha opinião, é muito mais importante. O Exército ele me auxiliou muito nisso, nessa parte de disciplina. Temos até vários exemplos que a gente pega ganhadores da loteria. Então, o pessoal que ganha na loteria, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, não importa a quantia. Você dá um tempo, esse cara vai gastar tudo até que só sobre na mão dele aquilo com o qual ele está habilitado para lidar. Tanto em termos técnicos. Sim, outro dia eu postei. Era um cara que ganhou uma indenização de uns 400 mil e gastou tudo em um mês. Então, ele não tinha nem a parte técnica, mas definitivamente não tinha a parte comportamental. Porque tendo a parte comportamental, você consegue não só manter esse dinheiro, como até ampliar ao longo do tempo. E tem um exemplo muito interessante do livro Psicologia Financeira, do Morgan Housel, onde ele mostra um faxineiro. Quem está em casa acompanhando pode pesquisar na Wikipedia agora. Joga aí, Ronald James Reed. Vai aparecer que ele era um frentista, faxineiro, investidor e filantropo, porque ele morreu com um patrimônio de mais de 8 milhões. E no livro, o Morgan Housel compara ele com um economista formado, se não me engano, em Harvard, que era o Richard Fusconi, que ganhou muito dinheiro e depois perdeu tudo na crise de 2008. E ele fala, olha que interessante, né? Um faxineiro nunca conseguiria operar um coração melhor do que um cirurgião. Não tem como. Nunca conseguiria construir um prédio melhor do que um engenheiro. Só que ele conseguiu investir e manter o patrimônio muito melhor do que um financista, porque ele tinha as habilidades comportamentais. Nessa parte, o Exército me auxiliou muito. Agora, eu não tinha a escala para fazer o que eu queria, para acelerar esse processo, porque se o pessoal guarda um pouco do dinheiro e investe a juros maiores do que a inflação, tendo tempo suficiente, ele vai ganhar dinheiro. Só que esse tempo pode ser 30, 40, 50 anos se for pouco. Tendo escala, você consegue isso de maneira muito mais rápida. E foi o que a internet proporcionou no final para todos nós aqui. E eu fui para esse caminho justamente porque eu vi pessoas que já estavam lá e falei, caramba, como é que esse cara tem uma escala gigantesca? Como é que ele consegue vender um produto que ele tem um custo marginal de replicação muito baixo? A minha esposa empreendeu com roupa há pouco tempo. Totalmente diferente. Ela usava a internet para vender. Eu lembro que uma vez ela vendeu 1.000 peças num dia. Falei, que legal, imagina se amanhã vende mais 1.000. Ela falou, não tem como. Eu falei, deixa de crença limitante, né? Falou, não é crença limitante, seu Tem a burro. produção, eu não tem tenho, estoque. eu não tenho estoque. Vai demorar 2 meses para fazer estoque novo. Na internet, não. Quando você vende um produto informacional, por exemplo, você pode achar que vai vender 1.000, vai vender 8. Sim. Né? 8.000, 10.000. Então você consegue acelerar muito mais o processo. E por isso que todos nós estamos aqui, no final das contas. E para chegar no milhão? Você já deixou claro aqui que a habilidade comportamental é um elemento muito importante. Você, nas entrelinhas, também disse que a escala acelera, porque é aquela história, né? Alguém pode ter o desejo de ser milionário, isso é legítimo, não tem nenhum problema. É legítimo alguém sonhar com isso, desejar ser milionário. É possível, até não ganhando muito, você tendo comportamento e se organizando para isso, você chegar a um resultado, mas talvez você leve 40 anos, 50 anos, porque os juros compostos jogam a nosso favor ao longo do tempo. A variável tempo nos juros compostos ela é muito forte. Mas é desejável você ser milionário até os 30 anos de idade, ou quanto antes, ou antes disso, ou um pouco depois disso. Ou seja, o quanto antes você conquistar isso, você pode desfrutar disso. E aí não tem jeito, entra o segundo elemento que você também citou, que é a escala. Então você já fala de cara sobre comportamento e sobre escala. Exatamente. Se a gente pega do ponto de vista comportamental, o Zerbasi falou, aqui todo mundo tem formações diferentes no final das contas, mas em termos comportamentais a gente conseguiu não só juntar um bom patrimônio, né, manter esse patrimônio e ampliá-lo ao longo do tempo. Agora, em termos técnicos, a gente sabe coisas diferentes, mas no final todo mundo aqui está vendendo alguma coisa, que é a melhor maneira de você conseguir dinheiro no curto prazo. Né? E é uma habilidade também que vem de aspectos da mentalidade, porque a minha esposa, por exemplo, ela tinha horror à venda. Ela era esposa de militar, ela era irmã de militar, era filha e neta de militares. Uau. Então a Malu, ela cresceu na estabilidade, ela tinha horror à venda. E eu lembro que quando eu falava, poxa, vamos vender na internet, porque ela foi pra internet primeiro, ela começou a ter uma escala muito grande, eu falei, a gente tem um baita outdoor e não tá anunciando nada.
Ela falou, mas eu não gosto de vender. Eu levei a Malu num treinamento, porque santo de casa não faz milagre, né? Ou ninguém é profeta em sua própria terra. E aí fomos num treinamento que era destinado a desbloquear essa questão de, cara, não tem nada errado com venda. Era um treinamento inspirado no livro Os Segredos da Mente Milionária. E a Malu estava no treinamento e lá eles venderam o tempo todo. Aí no final eu pensei, ela não vai gostar, vai falar que foi só venda. Ela saiu do treinamento e falou, acho que a gente podia testar umas vendas, né? E desde então estamos aqui. A Malu é a melhor vendedora que eu conheço hoje. Então, para quem está assistindo em casa, você quer realmente acelerar a sua jornada? Aprenda a vender, isso é muito importante. A venda é a ferramenta técnica para a escala. Sim. Agora, um ponto importante, falando na questão da venda, é que todos nós vendemos alguma coisa. Eu tinha uma professora que me ajudou muito na faculdade, Miriam Bretz, que é professora de marketing na FGV. Ela falava duas coisas que para mim impactaram muito. Primeiro, que a vida é um teatro, né? Sempre alguém está nos assistindo. Se eu sou pai, se eu sou filho, se eu sou professor, se eu me portar como se estivesse num palco, a tendência é que eu ganhe uma escala maior. E ela sempre falou que a gente vende o tempo todo alguma coisa. Se eu sou namorado, eu vendo que eu vou ser o melhor marido. Se eu sou pai, eu vendo que eu vou ser a referência no futuro. Se eu sou professor, eu vendo a ideia de que eu educo. Se eu sou um soldado, eu vendo a ideia de soberania, proteção da minha sociedade. Quando eu percebo que eu sou um vendedor, o segredo para chegar no milhão, talvez não seja exatamente pensar no $1 milhão, porque isso, meu trabalho, planejamento... É emblemático isso. A gente sabe que matematicamente alguns vão chegar em 30 anos, alguns em 120, mas você sabe onde pode chegar. Mas a pessoa que se preocupa em vender o seu valor para milhões de pessoas, essa está no caminho natural de se tornar um milionário. Quando você conseguir impactar suas ideias, impactar milhões de pessoas com as suas ideias, com os seus valores, com as suas verdades, você vai estar vendendo alguma coisa para milhões de pessoas. Pode até ser vender um trabalho voluntário, mas a pessoa que hoje faz um trabalho voluntário que torna melhor a vida de milhões de pessoas, ela vai ter um estilo de vida milionário. Talvez não com $1 milhão de dinheiro entrando na conta, mas a recompensa virá muito poderosa. Então, antes do $1 milhão dinheiro, tem que vir $1 milhão impacto. Como que eu vou fazer o meu trabalho, minha verdade, chegar a mais pessoas? Isso é perfeito. Talvez até venha o bilhão. Porque, por exemplo, se a gente pega Mark Zuckerberg, Facebook tem 3 bilhões de usuários. Se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Como é que esse cara não vai ser bilionário? Se pega o Jeff Bezos, só de força de trabalho ele empregou 500 mil pessoas na pandemia. Isso ele emprega. Então imagina quantas pessoas ele assiste. Como é que esse cara não vai ser bilionário? Se a gente pega a Microsoft, por exemplo, uma empresa que vale $1 trilhão hoje, por conta disso o Bill Gates é multibilionário. Todos nós aqui já fizemos monografia, usamos um programa que ou era o Word ou inspirado no Word. E quem está em casa e já usou também pode ter usado pirata. Mas mesmo assim, tá usando o programa do cara. Usou o valor. Ou seja, exatamente, usou legal. o valor. Você deu o exemplo de quem vende commodity, que é aplicativo de computador Microsoft, e quem vende coisas caras, por exemplo, você tá um Elon Musk, né? O cara vende viagem para o espaço. E quem não vende nada, que é a Amazon, só intermedia, né? Por intermediação para milhões de pessoas, impacta muita gente. Olha só, muita gente, quando a gente fala dessa história do $1 milhão, e eu já estou lidando com o público há muito tempo, logo vem um questionamento que eu acho natural, acho que é pertinente, é que nós estamos num país muito pobre. O Brasil é um país que metade da população, mais de 100 milhões de pessoas, vivem com uma condição de pobreza. Então, o ponto é, como é que alguém, essa pergunta vai para você, tá, Caio? Como é que alguém que ganha pouco pode ter a pretensão de ter R$1 milhão acumulado? Porque não sobra para nada. Óbvio, quando a pessoa ela pensa no $1 milhão, ela pensa que ela precisa economizar um pedaço daquilo que ela ganha para que ela, com aquele pedaço, ao longo do tempo, bem administrado, em investimentos bem equilibrados, ela possa transformar aquele esforço de trabalho no $1 milhão. Esse é um caminho, e muito provavelmente, realmente, quem ganha muito pouco, quem ganha um salário mínimo, quem ganha 2 salários mínimos, talvez o cara falte até para ele comer. Talvez o caminho para que essa pessoa chegue no $1 milhão não vai ser economizando R$50 por mês. Ou, matematicamente, economizando R$50 por mês, talvez ele leve, eu não fiz essa conta, 150 anos, 200 anos. Um século ele chega lá. Um século ele chega lá, ou seja, biologicamente não é viável. Então, quem, de certa forma, faz esse questionamento, eu me uno com essa pessoa nesse questionamento, esse questionamento não está errado. O ponto é que existe uma outra variável, que é a variável escala.
Ou seja, no fundo, a pessoa precisa ganhar mais. E aí, quando a gente fala em ganhar mais, a gente cai nessa ferramenta que vocês mencionaram aqui, que é vendas. Porque vendas é a única ferramenta de qualquer empresa e de qualquer indivíduo para gerar receita. É única. Todos nós aqui geramos mais receita na nossa vida porque vendemos. Então, seja livro, seja curso, seja MBA, seja imersão, mentoria, publicidade, ou seja, você vende. A venda, a Microsoft só se tornou a empresa mais valiosa do mundo porque vende. A Apple, porque vende. Então, no fundo, é fato. Economizando R$50 por mês, talvez você vai precisar de um século ou dois para chegar no tal milhão. Então, o ponto é, como alguém pode gerar mais receita para se habilitar a ter uma vida mais confortável através da sua independência financeira, e aí a gente cai em venda, e aí eu caio na pergunta para você. Caio, as pessoas podem, todo mundo pode aprender a vender? Pode, e é legal porque, como você estava falando, todos nós voltamos para trás, né? Nós olhamos para trás para as decisões que a gente fez. E você falou uma coisa que é fundamental. Vendas, ele é como se fosse uma disputa entre perspectiva e incerteza. Eu fui recrutado de ser vendedor, me apresentaram vendas, e o que eu enxerguei? Eu enxerguei perspectiva. Obviamente, num caminho de perspectiva, a tua incerteza vai ser maior. E muitas pessoas é o contrário. Tomam decisões pautadas na certeza e diminuem a perspectiva. Na garantia. Na garantia diminui a perspectiva. Então, principalmente a mente milionária, ele tem sempre essa reflexão. Caminho de perspectiva versus incerteza. Quando foi me mostrado, por exemplo, isso, que quanto mais você vender, mais você ganha. Mas se tu não vender, tu não ganha nada. Então vamos lá. Então, eu tô te interrompendo. Sim, você vai poder... gostou da coisa Eu aqui? Gostei. Cara, me desculpa te interromper. Então vai lá. Amigo, o caminho do milhão mora na garantia ou na perspectiva? Totalmente na perspectiva. A minha primeira ferramenta de perspectiva foi a venda, cara. A venda foi minha ferramenta de perspectiva. Obviamente, como você falou, tem gente que está numa cegueira por conta de falta de educação. E uma das funções até do conselho é descentralizar essa informação para avisar, cara, existe um caminho que às vezes do qual você nem sabia. Que às vezes eu fico pensando, há 20 anos atrás, se não fosse recrutado para ser vendedor, alguém me mostrou uma ferramenta, ponto A, ponto B, se você fizer C, D, E, você vai subindo, você vai crescendo. Se você tiver fome, técnica e gestão das emoções, tu chega onde você quiser. Se não conseguir, falha tua. A Malu nem sabia que esse caminho existia. A Malu era de um ecossistema... Na linhagem que ela veio, ela não conhecia essa ferramenta. Não era parte da E além de não conhecer, era mostrado e não chegue nem perto. Perfeito. Não chegue nem perto desse lado. Então, eu vejo que, principalmente no meu caso, foi encontrar uma ferramenta que me dava perspectiva. Aí, obviamente, nessa provocação, o que as pessoas têm que fazer agora é fazer uma autoanálise e refletir sobre o seu caminho. Como é que está a relação perspectiva versus incerteza? Puta, eu inclinei muito para a certeza, eu acabei capando a minha perspectiva. E tem gente que, por exemplo, aí obviamente a gente pode entrar num ponto e tem muita gente que tem sensibilidade às zonas de incerteza. O cara opera muito mal em zonas de incerteza. Então, cara, o teu milhão já vai ser prejudicado, porque não tem almoço grátis. É melhor trocar o sonho. É melhor trocar o sonho. E não tem problema, porque às vezes, e você sempre tem essa preocupação de aterrissar boas ideias, porque às vezes na internet, às vezes fica, mano, um milhão, você não tem obrigação de ser milionário na tua vida. E você vai ter uma vida digna, não tem problema nenhum não ser.